Boa tarde a todos. Então, no vídeo anterior eu fiz a introdução, me apresentando, e agora eu vou trazer o meu testemunho. Como eu falei, é grande, mas eu vou tentar resumir o máximo possível, tá certo? Para ser em um vídeo só, mas caso fique muito longo, eu vou trazer a parte 2. Então, como falei, eu me chamo Priscila Fernandes, tenho 26 anos de idade. E aos 9 anos de idade, eu passei pelo momento mais difícil da minha vida. Eu sofri um acidente gravíssimo. Eu estava de bicicleta e um carro de grande tamanho bateu em mim e eu caí embaixo do carro. Na época, eu estava com meu irmão. Ele só tinha 3 anos de idade. Eu louvo e exalto ao meu Deus por não ter acontecido nada com ele, só comigo. É como se eu tivesse que passar pelo aquele momento, sabe? Eu peço perdão aos irmãos, mas todas as vezes que eu lembro desse testemunho, eu choro. Porque só Deus, eu e minha mãe sabe o que eu passei. Minha mãe é uma guerreira que nunca me abandonou. Passou por todos os momentos comigo, me dando força, me encorajando a não desistir. Então, eu estava vindo de um parquinho com meu irmão, tinha levado ele para brincar um pouco, e um carro bateu em mim, e eu caí embaixo do carro, e aquelas rodas passaram por cima da minha perna. E o meu irmão caiu do outro lado. E aquela batida foi tão forte que esbagaçou meu fêmur. Para quem não sabe, o fêmur é o maior osso do corpo humano, que é esse da coxa. O médico falou que não quebrou, esbagaçou como se fosse o vidro. Tinha um espelho na bicicleta e esse espelho entrou dentro de mim e me trouxe muitos danos, me cortou de uma forma terrível. Eu perdi muito sangue mesmo. Tava quase inconsciente. E eu fui levada para o hospital Santa Casa, em Sobral, Ceará. E lá passei por algumas cirurgias. Chegando lá, eu lembro, eu estava ainda, quase desmaiando, mas estava consciente das coisas, ouvia tudo. E eu ouvi quando o médico falou para minha mãe que ia colocar umas bolsas de sangue em mim. Se eu reagisse, eu ia ter alguma chance de sobreviver. Mas se não, eu já estava morta. E eu ouvi aquilo, foi muito duro para mim. Mas minha mãe sempre é uma mulher de fé, uma guerreira, um espelho para mim me espelhar mesmo. Não desistiu de mim. Ela orou, ela me entregou a Deus. Enquanto os médicos praticamente me desenganaram, ela não desistiu de mim. O estado que eu fiquei foi tão grave que minha roupa teve que ser cortada com a tesoura, não teve como ser retirada normal. Eu perdi quase todo o sangue. E depois que minha mãe fez uma oração, poucos instantes depois, eu comecei a reagir. Comecei a voltar à minha cor normal, porque eu estava muito pálida. Havia perdido muito sangue, fui fazer cirurgias.
E as cirurgias foram com sucesso, graças a Deus. E depois de alguns meses, eu fui transferida para o Hospital Frotão IJF em Fortaleza, Ceará. E lá eu passei alguns meses internada. A minha perna não tinha ainda sido operada, a operação em Sobral foi outras coisas. Sobre a retirada do vidro que entrou e me cortou, mas a perna até então não teve como fazer em Sobral. Eu tive que ser transferida para um hospital maior, com mais especialidade. Lá a gente conhece como Hospital Primeiro Mundo, diz que só vai para lá quando praticamente não tem mais jeito. E eu fui para lá junto com a minha guerreira, minha mãe, que eu amo muito. Beijo, mãe. E lá sofri tantas dores, até mesmo humilhação. E uma vez por semana tinha que trocar o gesso da minha perna. E era às quinta-feira. Eu considerava as quinta-feiras de terror, sabe? Porque era dor. Quando os médicos cortavam aquele gesso, que era a minha perna toda, da virilha até os dedos do pé, todo engessado, que eles cortaram o osso, a minha perna dobrava como se fosse um pano, como se não houvesse mais osso ali. E essa luta, esse sofrimento durou meses até eu conseguir a operação. E os médicos diziam assim: mãezinha, se você quiser se retirar, se retire, porque é um momento delicado trocar esse gesso. E minha mãe não. Eu vou estar com ela. Minha mãe me abraçava e dizia: calma, vai dar tudo certo. E meu osso tava só o bagaço, saía do lugar, e aqueles enfermeiros, médicos me seguravam com tanta força. Só tinha 9 anos. Porque a dor era grande para colocar meu osso no lugar, tentar colocar os caquinhos no lugar e colocar o gesso novamente até uma nova cirurgia. E ali eu gritava de tanta dor. Mas minha mãe é prova que sempre eu dizia: obrigada, Jesus, por ser comigo e não com meu irmão. Eu tinha 9 anos, ele tinha 3. E era algo como se fosse necessário eu passar. E toda quinta era aquele sofrimento. Mas minha mãe sempre ali comigo. E eu fui pro quarto depois de colocar o novo gesso. E assim seguia a minha vida. Meu banho era de algodão, porque eu não tinha movimento. Eu esbagacei meu fêmur, fraturei a outra perna, a bacia. Fiquei paralítica praticamente 1 ano, depois de tudo. E eu fiquei lá internada por vários meses, sofrendo dores, também humilhação. Algumas pessoas eram meio grossas e não entendiam a dor e o sofrimento de uma mãe ao ver sua filha em um momento tão difícil. Aqui eu só estou resumindo um pouco da minha história. Se eu for contar detalhes, vai dar umas 2 horas de testemunho. E daqui a pouco eu trago a parte 2, que eu só estou resumindo. Porque foi muito sofrimento e eu fiquei num quarto, fiquei internada uns 5 meses mais ou menos. Muito sofrimento mesmo, mas minha guerreira sempre esteve comigo. Te amo, mãe.